Olá a todos, é com muita alegria, com muito carinho que hoje, um dia especial, venho nesse momento compartilhar aquilo que o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, tem revelado, tem mostrado, não somente para mim, mas tenho certeza que ele vai se revelar para todos os santos sobre a terra. O reino do Espírito, como já eu coloquei em alguns vídeos, em algumas situações anteriores. E hoje eu vou falar sobre templos, santuários, igrejas, sinagogas, tendas, barracões, sobre todos os templos da terra, sobre os santuários, sobre as igrejas. Porque eu vivi momentos difíceis sobre a terra e realmente quando nós estamos vivendo momentos difíceis, é natural nós procurarmos realmente um caminho, procurar alguém. E às vezes nós vamos em uma placa, em um local, achando que vai encontrar o Criador. E com certeza milhares vão morrer procurando sobre a terra. Então eu vou falar sobre templos, sobre igrejas, sobre santuários, especificamente hoje. E eu quero começar um registro, tá? Em 2 Samuel 7, em 1 Crônicas, eu quero fazer um comentário. O rei Davi, ele estava no palácio ali, e ele sentiu no coração o desejo de construir um local, um templo, um santuário, um local para a arca do Todo-Poderoso. E do lado dele estava um grande profeta, alguém que o Eterno tinha colocado ao lado dele para ajudá-lo na caminhada, na batalha. Assim que o profeta Samuel havia deixado este mundo. E esse profeta disse: Eloá é contigo, Davi, faça o que você quiser, ele é contigo. E na mesma noite, o Todo-Poderoso, o Eloá, falou com esse profeta, dizendo: vai até meu servo Davi e entrega um certo recado meu para ele sobre esse desejo que ele quer construir um templo, um santuário, um local para mim sobre a terra. Aqui em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 11, escrito está: quando o profeta entregou para o rei Davi, o Espírito Santo usando ele, entregando um recado que o Eterno tinha revelado para o profeta. E há de ser que quando forem cumpridos teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará uma casa. Ele disse para o rei Davi: um dos teus filhos vai me edificar uma casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti, Saul. Ele se referia neste momento. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Davi descansou, acatou, se alegrou, até entrou em vários momentos de oração com o Criador, dizendo algo especial com o Pai Celestial, a razão pelo qual ele teve esse desejo, escrito está. E em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 11, prosseguindo, Salomão. Ali, assim Salomão, acabou a casa do Iahu e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Iahu, na sua casa, prosperamente o efetivou. Salomão, cumprindo aquilo que o Espírito havia dito, realmente fez, executou ali um santuário, um local sobre a terra. E houve milhares, são milhares de animais que foram sacrificados naquele local, como sacrifício para o Criador dos céus e da terra. E no versículo 12 de 2 Crônicas 7, nós temos que entender sempre o ponto de vista do Criador, nunca o nosso ponto de vista. Ele sempre nos pede algo, mas ele sempre nos condiciona algo sobre a terra. Mesmo quando ele pede para fazermos algo, ele nos condiciona sobre a terra. E muitas almas esquecem desse detalhe importantíssimo. Ele disse para uma mulher certo dia, uma adúltera, segundo aqueles homens: perdoados são os teus pecados, mas vai e não torne mais a pecar, para que não aconteça coisa pior. Todo mundo fica na primeira parte, ele perdoou até uma prostituta, mas esquece da segunda parte: vai, não torne mais a pecar, para que não aconteça coisa pior. Ele nos livra, nos protege, nos dá direção, mas sempre condiciona. Sempre foi assim o reino do Criador dos céus e da terra. E no versículo 12,
E Yahu apareceu de noite a Salomão. Depois de tudo pronto, foi conversar com Salomão e disse-lhe, porque Salomão havia feito uma linda oração naquele local, sacrifício, clamou ao Todo-Poderoso, está escrita, está registrado na Escritura, você pode conferir lá. E o Todo-Poderoso apareceu de noite a ele e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Não um local para ele habitar, que muitos confundem, o Todo-Poderoso habita em templo e santuário. Era um local de sacrifício de animais, sacrifícios, rituais que ele havia pedido, que no passado existia, era uma ordem, uma lei. Hoje não existe mais sacrifício nenhum sobre a terra, exceto o do filho dele que fez na estaca, onde com o seu próprio sangue ele fez aliança, ele derramou ali o seu sangue em prol do resgate de todas as almas, fez a expiação uma vez só por todos os pecados. Por isso que aquele que confiar, que crê nele, os pecados são apagados. Então não existe mais sacrifício, não existe mais um local para sacrifício. Porque no Messias, no Yeshua, lá na estaca, encerrou-se tudo e o único sacrifício que ele fez. Não tem mais rituais sobre a terra. Embora tem muitas pessoas que ainda fazem, pela ignorância, de não conhecer a revelação do reino do Todo-Poderoso, que se discerne no Espírito do Todo-Poderoso, no Espírito do Santo. E aqui, muitos confundem e pensam que é um templo, um santuário, onde o Todo-Poderoso desceu, habitou, ficou ali. Não, era um local, escolheu aquele local simplesmente para um sacrifício cujo não existe mais na terra, não há mais necessidade. Até porque o Messias, o Mashiach, já fez o único sacrifício sobre a terra. Ele encerrou tudo e selou ali na estaca sobre a terra. E quando, no versículo 14, o Messias ali conversando, Todo-Poderoso com Salomão, e se o meu povo, ele estava dizendo, se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Milhões leem esses versículos todos os dias, ficam todos cheios de alegria. Se o meu povo se chama pelo meu nome, ele disse isso na sua palavra. No versículo 15, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. E voltando, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei nos céus. Ele condicionou, se converter dos seus maus caminhos. Há uma conversão. Techuvá, arrependei-vos dos seus maus caminhos. Kefa falou sobre isso. E o Hanão Batista, arrependei dos vossos pecados. Raça de víboras, arrependei-vos. Por isso que ele fala aqui também, se o meu povo se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos embora para dar sequência na mensagem. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. O Todo-Poderoso condicionou na sua palavra uma linda mensagem, um recado especialmente direto ao seu servo, o rei Salomão, sobre a terra. Versículo 17. E quanto a ti, ele disse para Salomão, e quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi seu pai, e fizeres conforme a tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos, meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino, conforme a aliança que fiz com Davi seu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine em Israel, no meio dos israelitas, no meio dos hebreus. Ele condicionou. Se você andar no meu caminho, obedecendo os meus estatutos, os meus juízos. Versículo 19. Porém, esse versículo é o mais importante da conversa entre eles e o rei Salomão. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servides a outros Eloás, deuses falsos, outros deuses falsos, e vos prostrardes a eles, se fizeres isso, Salomão, versículo 20, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja provérbio e mostejo entre todos os povos.
Versículo 21. E desta casa que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Yahu Eloá assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porque deixaram o Yahu Eloá de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros Eloás, e se prostraram a eles e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. E isso aconteceu. Está escrito lá. Salomão, não vou entrar nos pecados pessoais, nas atitudes deles pessoais, mas ele cometeu erros gravíssimos. E o Criador cumpriu a sua palavra. Tirou, virou mosteiro, virou um provérbio. Virou aquele local que era de sacrifício, tinha um propósito, tinha um plano. Acabou, foi destruído sobre a terra. Aliás, nem existe mais lugar nenhum sobre a terra, nenhum local para sacrifício, porque o filho dele fez a expiação lá na estaca. O único sacrifício por toda a raça humana. Então eu li ali, que muitos confundem, pensam que o Todo-Poderoso habitava naquele templo, naquele santuário. Ah, o Criador desceu, habitou ali, ele vai habitar naquele local. Era um lugar simplesmente escolhido para sacrifício. Simplesmente isso, mais nada. Vocês entenderam sobre o templo, sobre o santuário? Então não existe templo de Salomão, templo não sei de quem sobre a terra. Não existe templo. Existia um local de sacrifício. Sacrifício. Você lê lá, no livro das crônicas, vai ter lá milhares de animais que foram sacrificados naquele local. Gordura, lã, tem milhares de animais, que não é importante eu dizer nesse momento. Estou falando sobre templos, sobre santuários, igrejas, sinagogas, barracões, que estão cheios sobre a terra. Então, o que o Espírito Santo hoje vai trazer? Ele vai falar sobre os templos, sobre os santuários, sobre as sinagogas, sobre tendas, sobre as igrejas, que tem milhares sobre a terra. Tem cidade de 10 mil habitantes, tem 500 igrejas com placas diferentes, nomes diferentes, às vezes 4 ou 5 nas mesmas ruas, na mesma rua. Então o Espírito Santo vai esclarecer para você. E desafia o Criador. Vai lá em cima, vai falar com ele, entra no quarto, fecha a porta. Desafia ele sobre essas palavras sobre a terra. Eu peço que ele até nos oriente, que nós temos que buscar nele. Irmei a rua 33:3, Jeremias 33:3, ele fala: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que eu não sabe. Vai lá, clama com ele. Por isso que ele vai esclarecer sobre isso neste momento. Sobre os templos, sobre os santuários, sobre a terra. E o Hanan, muitos conhecem o livro de João, e o Hanan, capítulo 2, versículo 13. Tem uma mensagem que o Espírito quer que nós entendamos e ouvimos nesse momento. E estava a próxima festa da Pessaca, neste país, muitos conhecem como Páscoa, chocolate, que não tem nada a ver. É uma festa instituída pelo próprio Criador, um sinônimo de libertação, uma festa de libertação do seu povo. Estava a próxima festa de Pessaca e Yeshua subiu a Jerusalém, versículo 14, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito uma zorraga de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, não façais da casa de meu pai casa de venda. Era um local de oração, um comércio, casa de venda, ele disse. Hoje só mudaram os utensílios. Hoje se vende de tudo. Só não vende bode, carneiro, cabrito, vaca, boi, bezerro, porque seria muito ridículo sobre a terra. Mas vende-se de tudo. Nem vou citar o que se vende hoje. É milhares de vezes pior do que o comércio daquela época. O Messias entrou ali. Por isso que no versículo 17, e os seus talmindim, os seus discípulos ao lado dele, lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. E no versículo 18, responderam depois os Yahudim, judeus, todos aqueles que estavam ali, vendo o Messias fazendo aquilo lá, aquela situação, e disseram-lhe: que sinal nos mostram para fazeres isto? E Yeshua respondeu e disse-lhes: derribai esse templo, no versículo 19, e o Hanan 2, lê nas suas escrituras,
Yohanan, João, capítulo 2, versículo 19, ele mandou derrubar, destruir a ordem do Filho do Messias, a ordem do Filho do Criador, o Salvador, o Filho do Eloá, do grande Eloá, Yahu Eloá, o Filho do Eterno, do Pai Celestial, o Filho do Adonai. Derruba esse templo, derribai. Essa é a ordem do Messias. Ele nunca diz, construam matrizes e filiais, construam mais. Ele diz, destruam, derribai. Lê na sua escritura, espero que não tenham apagado já, que o inimigo está apagando. Ele alterou as escrituras todas, eles estão apagando. Na sua, pega aí na sua escritura, vai lá, abre lá, João capítulo 2, versículo 19, e Yeshua respondeu e disse, derribai esse templo. Tem outro nome ali, mas é Yeshua. Derribai esse templo, ele mandou derrubar. E em 3 dias levantarei o verdadeiro do meu Pai. É isso que ele quis dizer. No versículo 20 disseram, pois, os Yahudim, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. E esse é o templo, e foi o primeiro templo sobre a terra, do grande Eloá, do grande Criador dos céus e da terra. E ali o comércio não entra. Ali o comércio não tem como entrar. Por isso que ele falou, destruam, derrubar esse templo. Então ouçam o que ele quer que você entenda. Ele não habita em nenhum templo sobre a terra, em nenhum santuário sobre a terra, em nenhuma sinagoga, em nenhuma igreja, nenhuma tenda, nenhum barracão. São todos matrizes e filiais, comércios sobre a terra. Só mudaram os utensílios de venda. Só mudaram o que vende. São comércios sobre a terra. E não adianta você desafiar o Criador. Você vai ter que se render na presença do Criador. Todos, sem exceção. Vai chegar na presença dele. Porque é muito perigoso, além de desafiar, desobedecer, é praticar o contrário. Ele mandou destruir, não mandou construir. Assim é a ordem do Pai Celestial. E ele disse lá em Deuteronômio, olha, vou levantar um profeta, falou para Moshe, Moshe, fala para o meu povo que eu vou levantar um profeta, a descendência, o nome dele é Yeshua, grande profeta, e tudo que ele falar sobre a terra, quem não acatar as palavras dele prestará conta diretamente a mim. É o mediador. Aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele disse no futuro, conhecereis a verdade, porque na terra só tinha mentira, só falsidade sobre a terra. Então, vigiem, se você estiver pactuando com algum local como esse, bancando financeiramente, semeando, dízimo, oferta, sustentou, ajudou a construir, as notícias não são boas para você. Você bancou um reino das trevas contra o Eloá, contra o reino da luz, como está na sua palavra. E o Yohanan capítulo 4, prosseguindo, uma certa mulher, certa vez, vai tirar essa dúvida contra todas as situações da época, questionamentos pessoais. As pessoas tinham dúvidas. E ali, eu só vou relatar a essência. Se você quiser ver lá, Yohanan, que é João capítulo 4, versículo 19, o Messias senta do lado de um poço e uma mulher começa a conversar com ele. Com certeza a maioria das escrituras foram alteradas os nomes, porque a pena mentirosa já está escrito, os escribas alteraram. Por isso que o reino dele é do Espírito, e ele diz, se fosse possível, o inimigo enganaria até os escolhidos. E aqui no versículo 19, disse-lhe a mulher, soberano, vejo que és profeta. Por que ela falou isso para o Messias? Porque ele havia revelado uma coisa da intimidade dela que não é importante nesse momento. Eu falar aqui. Aí ela disse, soberano, disse-lhe a mulher, vejo que és um profeta, porque ele revelou algo da intimidade dela. Quando ela viu que ele era um profeta, ela começou a perguntar a respeito do reino do Todo-Poderoso, onde ele habita, onde não habita, como eu faço para adorar ele, qual lugar que eu devo frequentar sobre a terra. A pergunta dela foi objetiva e única, porque milhares de almas estavam precisando, estavam esperando naquele momento, queriam saber, porque era uma ciumeira, era uma briga. Hoje não tem, hoje é uma briga, ele habita aqui, habita lá, ele está em Jerusalém, não está aqui em Samaria, está em tal lugar, não está aqui, ele está em tal lugar. Então era uma guerra muito grande. Aí a mulher perguntou, tu és um profeta, vejo que é um profeta. No versículo 20 ela já perguntou, nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. O teu povo, Yahudim, os Yahudim, dizem que é em Jerusalém, Jerusalém o lugar que se deve adorar. Nossos pais adoravam aqui nesse local. Eu estou muito confuso, como eu não sei se eu fico aqui, se eu vou lá. O que eu faço?
Uns dizem que é aqui, outros dizem que é lá. Versículo 21. Disse-lhe Yeshua: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Nem aqui, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Não existe um local fixo sobre a terra. Está chegando o momento, vai ser inaugurado sobre a terra o reino do Espírito. Foi isso que ele disse para aquela mulher. Disse-lhe Yeshua: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. 22. Vós adorais o que não sabeis. Corrigiu a mulher. Corrigiu ela porque disse: vós adorais o que não sabeis. Ele não deixou de dar correção, mas não deixou de instruí-la. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque o Salvador vem dos Yahudim. Muitos dizem, confundem os judeus e Yahudim. Não é os Yahudim, aquele povo que vai salvar você. Porque ele vinha dessa carne, dessa linha. Era ele, estava falando dele mesmo, quando ele fala na sua palavra. Porque o Salvador vem dos Yahudim, era ele, dele, o Salvador. Eu não estava se referindo aos Yahudim, os povos. Quando ele falou, porque o Salvador vem dos Yahudim, era ele, o Filho do Pai Celestial, o Todo-Poderoso, porque estava profetizado a linha dele, a tribo dele. Ele falou sobre ele, muitos confundem, aquele é o povo do Todo-Poderoso, vamos seguir aquele povo, aquela massa, porque é o povo do Todo-Poderoso. Não, ele disse sobre ele, o Salvador vem dos Yahudim, estava profetizado. Ele falou sobre ele, exclusivamente sobre ele. Versículo 23, mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. O Criador, o Pai Celestial, procura sobre a terra as almas que adoram o Pai na vertical, em espírito e em verdade. Independentemente de onde eles estejam sobre a terra. Não tem um lugar fixo. Você não precisa ir, vir, frequentar, participar. Você pode estar onde você estiver, você pode adorar o Criador na vertical, em espírito e em verdade. Somos livres, o reino dele é livre, não tem um local, não tem endereço, é comércio. São matrizes e filiais sobre a terra. Acorde. Sobe no telhado da sua casa, pega uma corneta, liga para a rádio, divulga isso sobre a terra. Somos livres na vertical. O único local que perguntaram para ele, qual lugar que devemos para orar, Messias? Ele falou, Mateus 6,6. Entra no seu quarto, fechada a sua porta, entra no seu aposento, ora ao teu Criador, ora ao teu Pai. Não sejais repetitivo, não fica gritando, achando que ele é surdo. Ele sabe que vós precisais antes de pedir. Não sejam hipócritas. Não seja repetindo achando que ele é surdo. Seja simples. Ele já sabe que você precisa antes de pedir. Está lá em Mateus 6,6. O único local que ele se referiu para a pessoa ter um momento de intimidade com o Criador. Mas independentemente de onde você esteja, o reino dele é livre na vertical. Você não depende de homens na horizontal para entrar no reino do Eloá, para ter um relacionamento pessoal com ele sobre a terra. E você não deve, e não jamais deverá dever satisfação para qualquer homem, placas sobre a terra, e sim para o Criador. Isso que importa. Esse é o caminho que ele inaugurou sobre a terra. Por isso que ele disse, o Pai e o Espírito em verdade, e o Pai vai procurar os tais que assim o adorem. Eloá é Espírito, versículo 24 ele disse. Ele é um Espírito, e importa que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, o Mashiach, a mulher falou, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo, ele vai nos ensinar sobre isso. E Yeshua disse-lhe, eu sou eu que falo contigo. Sou eu, Mashiach, sou eu, Messias, sou eu, Yeshua, sou eu que eu me referi do Zé Rudim, sou eu, Salvador. Já estou te ensinando como uma mulher privilegiada sobre a terra. Não precisa se preocupar, mulher, de ir para lá, para cá, viajar, que corrigiu ela, mas você pode adorar o Pai e o Espírito em verdade. Você não precisa frequentar lugar nenhum, você não depende de ninguém. O reino foi inaugurado, o reino do Espírito sobre a terra. É de graça. Não tem custo, é algo de graça. Você não precisa participar de comércio, rituais. Você não precisa depender de homens carnais, e sim do Pai Celestial. Por isso que ele disse em meu nome. Então, abra os olhos. Não tem como desafiar a espada do Espírito, a palavra do Todo-Poderoso. Hoje vai vir resposta para a tua vida, mulher, homem, jovem. Divulga isso. Você tem um relacionamento. Alguém vai falar para você, mas você tem que frequentar. Mentira do diabo.
Isso é mentira do Satã, porque ele é um comércio, ele é mentiroso, o reino dele é pobre, falido. E ele está roubando, matando. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. E todo mundo fica questionando. O Pai Celestial não pactua com nada daquilo que não está escrito. É o inimigo criando essas matrizes filiais sobre a terra. Acorde enquanto é tempo. Hoje muda a sua vida, se você quiser. Só entrar onde você estiver. Olha só, imagina se o pai ia determinar um local e uma pessoa que é piloto de um avião fica voando 3 meses. Ele ia ir para o inferno, porque ele não tem tempo para frequentar um santuário. E alguém que está trabalhando numa base de uma companhia de petróleo fica 6 meses em alto mar. Esse vai morrer porque não participou dos cultos, das igrejas, do santuário. Vai para o inferno. Percebe? Deu para você entender? O reino é livre, o Eterno abriu na vertical para você não depender dos homens. Os homens são pecadores, são falsos, são mentirosos. Vigia o Espírito. Eloá é Espírito. Por isso que ele abriu. Independentemente de onde você esteja, qualquer nação, povos, adore-o. Vá na vertical. Foi ele que inaugurou o reino do Espírito sobre a terra. Por isso que muitos questionaram, brigaram. Por quê? Ia mexer nas matrizes e filiais dele, o comércio que eles tinham, né? O comércio, ele entrou, não estava aquele comércio, bode, carneiro, pombo, rolinha, cambistas. Então ele inaugurou o reino livre, onde nós podemos ter intimidade com o Criador dos céus e da terra. Abra seus olhos, abra seus lábios, acorde enquanto é tempo. Esse é o reino do Todo-Poderoso e ele está falando com você. Em Marcos, está escrito aí em Marcos, capítulo 13, versículo 1 e 2. E saindo ele do templo, lê nas suas escrituras, se não foi alterado ainda. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus que estava mindinho, ele estava num templo, num santuário. Aliás, foram todos destruídos já esses daqui, viu? Todos caíram por terra. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus que estava mindinho, um dos seus discípulos que estavam ali sendo preparado, como vaso de honra, como discípulos, perguntou: mestre, olha que pedras, coisas belas, e que edifícios enormes. E respondendo, Yeshua disse-lhe: vês estes grandes edifícios? Edifícios ele chamou-os. Ele poderia dizer: vê esses grandes santuários, esses templos, alguns falam igrejas, mas vê desses grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essas que ele se referia, já caíram todas sobre a terra. São as palavras dele. Aliás, eu te aconselho que naquele dia, espero que você não esteja dentro de uma dessas. Que imagine cair uma pedra, derrubar tudo e você ali dentro. Espero que você esteja no campo. Espero, por isso que ele fala, 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Espero que você esteja trabalhando bem longe, lá no campo, moendo, 2 estarão no moinho, um será tomado e outro deixado. Espero que você esteja no espaço livre. Você entendeu a mensagem? Está entendendo a revelação? A ordem? Não ficará pedra sobre pedra. Matitiahu, livro de Mateus, capítulo 17, versículo 1 e 5. Continuando sobre os templos santuários, ele não habita nenhuma delas sobre a terra. Ele não mandou fazer isso. Demos para entender quem está por trás disso. Matriz e filiais. Mateus, capítulo 17, que na verdade é Matitiahu. 6 dias depois, tomou Yeshua consigo a Kefa e a Jacob, que na verdade é Tiago, Yohanan, João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Levou esses 3, o Messias, o Yeshua, para orar ali no lugar determinado alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu mais forte que o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E ali estavam aqueles 3 convidados, Kefa, Tiago, Jacob, Tiago e Yohanan, João, muitos conhecem como João. E estavam ali os 3, e eles viram, né? Quando ele foi transfigurado, viu o rosto dele forte como o sol, as suas vestes tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moshe. Apareceu Moshe, assim, e viram que era Moshe, que muitos conhecem como Moisés, é Moshe. E Eliahu, muitos conhecem como Elias. Apareceu assim os 2, falando com Yeshua, falando com o Messias, falando com ele.
E Kefa, como era mais afoito, mais avançado, Kefa, que muitos conhecem como Pedro, mas o nome é Kefa, tomando a palavra, diz: Yeshua, soberano, bom estarmos aqui. Vamos ficar por aqui mesmo, é bom nós estarmos aqui. Ele diz: se queres, olha mestre, Rabi, Yeshua, se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos. Vamos fazer 3. Igreja, 3 santuários, 3 templos, 3 sinagogas, 3 tabernáculos. Vamos fazer 3 barracões. Coloque o nome que você quiser. Um para ti, um para Moshe, outro para Eliahu. Kefa disse isso. Ou seja, o senhor fica na matriz, Moshe e Eliahu, nas 2 filiais. O que o senhor acha? Kefa disse isso. Vamos fazer 3 tendas, 3 tabernáculos, 3 sinagogas, 3 igrejas, 3 santuários lindos, hein? Ó, o senhor fica em uma, Rabi, colocamos Moshe na outra e Eliahu fica na outra. O que o senhor acha? Vamos fazer isso aqui. Porque Kefa viu, conversando ali. E estando ele ainda a falar, Kefa falando, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado filho em quem eu tenho prazer, escutai-o. Você entendeu a mente humana que Kefa queria fazer? Que milhões estão fazendo sobre a terra? Kefa já queria fazer 3 igrejas ali. Já tinha até decidido onde ia ficar o Rabi, Yeshua, onde ia ficar Moshe e onde ia ficar Eliahu. Muitos conhecem como Elias. Vocês entenderam? O reino do Espírito. Você acha que há locais da terra que comporta, suporta, que é digno de receber um vaso de honra como Eliahu, como Moshe? Você acha que tem concreto que é digno de receber um homem como esse? Vou parar por aqui. Queria que vocês entendessem a intenção deste homem Kefa, que milhões continuaram fazendo sobre a terra, embora ele não habite nenhuma delas. Você vai morrer vivendo, andando, frequentando, e um dia ele vai falar: mas você é teimoso, hein? Você é teimosinho, hein? Você já sabia da verdade, hein? Por que você acreditou mais nos homens do que no meu espírito? Face a face com o Todo-Poderoso. Face a face, diz a palavra. Atos, capítulo 7, versículo 45. Um homem que foi apedrejado, muitos conhecem como Estevão, porque ele estava falando do reino do Todo-Poderoso. E na verdade ele resume a escritura inteira praticamente ali. Ele estava falando do reino do Todo-Poderoso. E vou resumir quando ele chega nos templos, no santuário, porque eles tinham vários templos. Aliás, eles acusaram o Messias. Olha, ele disse que vai destruir o templo, hein? Pilatos, ele é digno de morte. Ele disse que vai destruir os templos, vai levantar em 3 dias o do pai dele. Ele falou sobre isso. Estevão estava relatando a mensagem, cheio do Ruach HaKodesh, cheio do Espírito, né? Na presença do Espírito, pregando para as almas, dando sequência no reino. O qual, ele dizia, no versículo 45, nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Yahushua, quando entraram na posse das nações. Nos conhece como Josué. Ele está falando de Moshe, Josué. Nações que Eloá lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou honra, presença diante de Eloá. E pediu que pudesse achar um tabernáculo para Eloá de Jacó. Ele está falando que Davi queria tocar um tabernáculo para o Eloá, um local para ele habitar sobre a terra. Ele está falando sobre isso. E aí ele vem no 47, fala da casa de sacrifício, que muitos confundem. Pensam que é um local onde o Todo-Poderoso mandou escolher para ele habitar. Era só um local de sacrifício, cujo ele destruiu, porque não obedeceram, quebraram seus estatutos, viraram as costas, foram adorar outros Elohims, outros deuses. E o facão desceu sobre a terra, eliminado. Não existe mais possibilidade nenhuma sequer. Jamais isso acontecerá. Até porque a expiação da estaca do Messias, do Mashiach, na estaca, quando ele derramou seu sangue, foi o único sacrifício por todas as almas. Tomara que não seja loucura para você, que é a esperança. É o único caminho da esperança. Essa é a porta, a entrada do reino. E aqui ele fala, e Salomão edificou a casa de sacrifício, mas
Elion, o Altíssimo, Estevão está dizendo, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, está profetizado. E essa multidão frequentando os templos, os santuários, vão morrer tentando. Lê as Escrituras, são pingos nos oceanos que o Espírito do Santo, a Ruach HaKodesh, está trazendo para você nessa noite. Esparrama para o mundo inteiro essa notícia. Põe nas redes sociais, onde você quiser, faça a sua parte. Você será recompensado. O Messias disse que aquele que der um copo d'água a um dos meus, ou qualquer coisa que fizer em prol do reino, qualquer coisa, não deixará de receber sua recompensa nesta vida. Por isso que ele disse aqui, e Salomão edificou uma casa, que era uma casa de sacrifício, que o Todo-Poderoso quebrou, destruiu sobre a terra, pela desobediência dele. São coisas pessoais entre o pai e o filho. E no versículo 48, mas Elion, o Altíssimo, não habita em templos feitos por mãos de homem, como diz o profeta. Não habita em templos. Então por que vocês ficam sustentando, bancando esses templos e depois chorando sobre a terra? Reclamando? Essa é a verdade, esse é o caminho. O Espírito Santo está orientando você. Abra seus olhos. Versículo 49. O céu, Chamarim, é o meu trono. O céu é o trono do Todo-Poderoso. Ketel, e a terra, Eretz, é os cabelos dos meus pés. A terra é os cabelos dos pés. Para você ter ideia, a terra é os cabelos dos pés do Eterno. Diz a palavra. Que casa me edificareis? Que casa alguém poderá me edificar? Que casa me edificarei? Diz o Yahu. Ou qual é o lugar do meu repouso? Shabat. Qual que é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Não foi eu que construí todas as coisas? Como os pecadores poderiam construir um lugar para me habitar sobre a terra? Jamais. Eu permitiria isso. Ele não divide a sua honra. Algumas escrituras dizem a sua glória, mas é honra. Ele não divide a sua honra, a sua presença com ninguém. Jamais, nem com os humanos sobre a terra. Vocês entenderam? Ele não habita em templos, nem em santuários. Não foi ele que criou o nome igreja. Não foi ele que criou sinagogas. Não foi ele que criou barracões, tendas. Não foi ele que criou o comércio. Não foi ele. Foi os homens, foi os inimigos dele. Foi o inimigo do Messias, o Rastafã. É ele que criou. Está por trás de todas sobre a terra. Foi ele que criou. E usando muitos como cavalo. Ó, e as pessoas bancando ainda financeiramente, sustentando o reino dele, sustentando ali o reino dele financeiramente. Você imagina naquele dia, você chegar ali, porque o Espírito, meu amigo, não morre, na frente do Todo-Poderoso, ele fala, mas por que 20 anos, você ajudou a construir aquele templo contra a minha palavra? Você sustentou o reino do inimigo contra o meu reino. Você pensou? Que tristeza naquele dia. Por isso que o Espírito Santo disse que ele vai se revelar. As boas novas vão chegar, a boa notícia. Todas as nações, todas as almas ouvirão a verdade. Mas muitos procurarão o caminho da mentira, do erro, da ilusão, dos homens, das mulheres sobre a terra. E o preço é muito alto, muito alto. Comece a se preocupar com isso a partir de hoje. Em Atos capítulo 17, há um registro que nós temos que entender. Pode ler na sua, vai lá, pega a sua escritura, pega aquelas grandonas que parece um saco enorme, pega lá, pega todas que você tiver. Lê lá Atos, capítulo 17, versículo 24, às vezes está alterado, pega todas, anda na cidade inteira, está escrito, o Eloá soberano, o Criador dos céus e da terra, o Altíssimo, Adonai, o Eterno, o Senhor, o Pai Celestial, que fez o mundo e tudo que nele há, sendo soberano do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, não mora, não reside, não habita. Você acha que um pecador, com todas as classes que constrói, teria condições de fazer um local para a santidade habitar? Se nós não conseguimos nem chegar perto dele, por isso que ele colocou um mediador, o Messias, um mediador, um redutor, um mediador, para que nós nos comunicássemos com ele através do seu Filho. Está escrito na palavra.
Olha, amigo, você foi enganado até hoje, está sendo enganado. Leia esse versículo, Atos 17, 24. Vai perguntar para o seu líder, para o seu chefe, pergunta quem você quiser. Eles vão mentir para você. Os filhos do Eterno vão falar a verdade para você. Se você encontrar um, onde tiver o Espírito, o Ruach HaKodesh, ele vai falar, filha, o Espírito já te revelou. Ele é o professor, ele é o guia, ele é o consolador. Está lá em Yohanan, em João, na palavra. Ele é o consolador, ele é o guia. O Messias disse em Atos um dia, capítulo 1, para os seus emissários, não sai de Jerusalém, não sai de Jerusalém, até que de cima meu Pai possa vos revestir-vos com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Aí sim, sereis minhas testemunhas na Samaria, na Judéia e aos confins da terra. É Ele que é o guia, o consolador. É o Espírito Santo. Tem dúvida sobre o reino? Vá buscar no Espírito Santo. Ou procure alguém que tenha Ele, que tenha o Espírito Santo. Procure um vaso e ouça, porque o Espírito usa aqueles lábios. É o Espírito Santo. E em 1 Coríntios 3, eu quero encerrar. O Todo-Poderoso não habita em nenhum templo, nenhum santuário feito por mãos humanas. E Ele está chegando aí. O juiz está chegando aí. Vai resolver toda essa situação. O desespero é muito grande. Mas antes, Ele vai trazer a verdade para o seu povo. Ele é detalhista. Ele vai tirar seus filhos, as suas almas de Sodoma, no meio de Sodoma, no meio de Gomorra. Vai tirar do Egito. Ele vai dar a oportunidade. Mas não pense que Ele vai mandar um anjo pegar você e carregar a força, não. Ele só vai falar com você. Filho, cai fora. Sai daí. Filho, acorde. Só vai chegar aos teus ouvidos o recado. E vá na vertical. Se arrependa dos seus pecados, dos seus erros, que você vivia pela ignorância, por não conhecer a palavra do Criador. Lê na sua escritura Oséias 4, 6. Ele disse, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E o sacerdote, que era para instruir no caminho, foram parciais. O Criador rejeitou todos os sacerdotes da terra. Não são mais sacerdotes. Todos diante dele, que são parciais, são falsos. Não leva a mensagem verdadeira. Só leva aquilo que lhes interessa em benefício próprio. Todos estão rejeitados, exceto o Messias e Yeshua, o Salvador. E 1 Coríntios 3,16 vou encher. Que você pode perguntar, mas onde ele habita? Onde o Espírito Santo habita? Onde ele está? Qual o local que ele escolheu para habitar então? Aonde o Espírito Santo vai descer? 1 Coríntios 3,16, 17. Não sabeis vós que sois o templo de Yahu e que o Espírito de Yahu habita em vós? Se alguém destruir o templo de Eloá o destruirá. Porque o templo de Yahu, que sois vós, é Kadosh, santo. Ele habita dentro do nosso coração, dentro de nós. Muitos falam que em cima, do lado, Ele escolheu o nosso corpo. Aliás, Ele criou o santuário dele. Ele que criou. Ele disse uma vez, sacrifício não quiseste mais, criei um corpo para o filho dele. Ele que criou o corpo para colocar o Espírito no filho dele. Nós somos o templo, o santuário do Espírito. Por isso nós temos que confiar nele, receber como Senhor e Salvador, Yeshua. E nele, os nossos pecados serão purificados e perdoados. E ele vai imprimir na nossa mente a nova aliança. E escrever no nosso coração. Será impresso em nossa mente. Impresso e no nosso coração. Ele fala. Irmiyahu 31. Ele fala. Está profetizado isso daí. Não é mais em papel e em pedra. E aí no reino dele você entra com uma sementinha de mostarda. Lembra que ele falou? É como a semente de mostarda. Só a menor das hortaliças. Mas quando cresce, são as maiores. Então você vai crescer no reino dele, porque o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, vai abrir teus olhos, vai te instruir. Ele que vai falar do reino, é ele que é o professor, ele que é o guia, ele que recebe do Pai, do Criador, e vem até você. Por isso que ele falou para aquela mulher, o Pai vai procurar aqueles que adoram o Espírito em verdade sobre a terra. 1 Coríntios 6,19 está escrito, não sabeis vós, ou seja, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Lembra que ele disse, 3 dias vou levantar o corpo dele, o templo do Espírito Santo, o primeiro templo. Ó. Salmo número 2, tu és meu filho,
Está escrito, és meu filho. Está lá escrito, ó, nós somos do templo. Ó. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh que habita em vós, proveniente de Eloá, e que não sois de vós mesmos? Foi ele que providenciou. 1 Coríntios 6, versículo 19. Lê na sua escritura. Nós somos o templo. E que não sois de vós mesmos. Não sois de vós mesmos. Porque fostes comprados por bom preço. Na estaca. Não tem nada a ver com cruz. Estaca. O sacrifício do sangue. Ali. O único sacrifício. Exaltai, pois, a Eloá no vosso corpo e no vosso espírito, dos quais pertence a Eloá e a rua Eloá. Então nós somos o templo do Espírito. Se o Espírito do Eloá, o Espírito do Santo, o Ruach HaKodesh, não habitar em você, não selar você, jamais você entrará no reino do Todo-Poderoso. Jamais. Você saberá alguma coisa do reino dele. Jamais. Até porque são pingos no oceano. Como é que você descobre os pingos no oceano? Os pingos no oceano são as verdades do Messias. Você já olhou para o oceano? Imagina os pingos se é verdade, o resto tudo alterado. Como é que você vai saber o que é certo? Só o Espírito do Santo. Por isso que ele diz, se fosse possível, o Satã enganaria até os escolhidos. Porque não é possível. O Pai Celestial se revela aos teus filhos. E para fechar, lá no livro da Revelação, capítulo 3, versículo 20, ele diz, eis que estou à porta e bato. Ó, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, aceitar abrir a porta do coração, da sua boca, da sua alma, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Serei o seu pai, ele será meu filho. Serei o seu Eduardo. Está escrito. Não se questiona. Não existe questionamento. Ele é único, ímpar. Ele não tem opositores para ele, não tem páreo para ele. Agindo eu, quem impedirá? E o Espírito sela os filhos. Sela-os. Por isso que ele diz, 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. 2 estarão no moinho, uma será tomada e outra deixada. 2 numa câmara, uma será tomada e outra deixada. Onde habita o Espírito, onde o Espírito do Santo está, onde há um templo dele sobre a terra. O mesmo Espírito do Santo que ressuscitou o Messias, o Mashiach, ao 3º dia, ressuscitará os filhos, todos os santos, primeiros os que estão dormindo, e depois aqueles que estão andando sobre a terra. Entrego essa mensagem de uma forma especial. E vigiem sobre a terra. Vigiem, porque ele vai falar. E ele vai usar o Espírito do Santo. E ele vai falar para todos os povos. Todas as nações ouvirão a sua palavra, o seu caminho. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É ele o caminho. E o Espírito Santo é o guia, o consolador. É ele que nos orienta, é ele que nos mostra. Você pode encontrar, sim, algum filho dele em determinado local um dia, entregando uma mensagem, entregando um recado. Mas você vigia nos lábios dele, o que ele vai falar. Vigia, presta atenção, peça sinais. Quando ele sai dali, o Espírito está com ele, foi embora. Ele não fica ali. Ele não habita em concreto, e sim aqui dentro. Então eu vos entrego essa mensagem de uma forma especial, através do Eloá e a rua Eloá, no nome do Yeshua sobre a terra. No nome do Yeshua.